Olá pessoal, aqui quem fala é engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom galera, vocês estão vendo aqui essa planta aqui, ó, essa Cattleya linda florida agora aqui, ó. Pois bem gente, essa aqui é a Leliocattleya molitiller, né, como o pessoal fala também, que é o modo de escrever dela. Bom, ela já está no final de floração, ó, já tem flor caída aqui, mas ainda está muito bonita. Então, o vídeo de agora vai ser sobre as fases do desenvolvimento da Cattleya da LC molitiller. Gente, vamos começar então? Falando das fases do desenvolvimento dessa bela Cattleya de flores de tamanho médio para grande, essa é uma das plantas peso pesada do grupo dos híbridos de Cattleya, gente. É uma planta de grandíssimo porte, grandíssimo porte. E vocês vão ver nas imagens aí o que eu estou falando, né? Porque essa minha aqui ela ainda não está no auge do seu tamanho. Planta replantada tem 1 ano e pouco, mas já florindo de novo. E ela ainda vai crescer bastante e é uma planta muito florífera. Mas como é que ela se comporta? Bom, essa é uma Cattleya extremamente certinha, gente, bem regulada também. Ou seja, estamos agora em maio, meados de outono. Então essa planta normalmente floresce em maio, abril, maio. Sempre final de abril, maio, às vezes início de abril também, mas esse é o período de floração dela, abril, maio em geral. Então, é uma floração que dura 3 semanas a quase um mês. É uma floração bem abundante. Aqui ela já está indo para a sua reta final de floração. Ela floriu bastante, mas agora já tem só 3 flores boas, mas ela tinha mais. E ela pode dar muita flor por haste. Bom, aí a floração passa e cai. E essa planta então ela não vai enraizar. Depois que a floração passa, gente, não vai vir raiz nova, porque ela já enraizou. Ela enraizou antes da floração. Então ela vai ficar naquele estágio, passando entre final de outono, inverno, até o início da primavera. Ela vai ficar completamente parada, sem brotações, sem novos enraizamentos, gente. Então, nesse período, essa planta vai ficar completamente paradona, bem parada mesmo. Aí nós vamos entrar na primavera. Agosto, setembro, outubro, né? Final de agosto ainda é inverno, mas já vamos considerar, começa a esquentar o tempo. Mas principalmente setembro, outubro, novembro, essa planta entra em um ciclo de brotação. E normalmente as brotações crescem ao mesmo tempo. Pode haver um tempo, um intervalo entre uma brotação e outra, mas tende a crescer quase tudo ao mesmo tempo. E essa planta entorcera bastante também, gente. Então, vem o ciclo de brotações na primavera e elas começam a crescer. Aí as brotações vão crescendo na primavera, estende o seu crescimento para o verão e então, quando a brotação já está mais desenvolvida, ainda antes da floração, no verão vem o enraizamento. Exatamente, pessoal. Essa planta enraiza antes da floração. Ela vai enraizar antes de florir. Beleza? Aí no verão, passa no verão, essa planta completa o ciclo de desenvolvimento da brotação, emite sua espata, que é bem avantajado, é uma espata grande, quase o tamanho de uma espata de Lélia purpurata. E aí fica, depois que ela termina, o bulbo fica maduro, ele fica naquele período meio letárgico até chegar a época da floração. Então o enraizamento vai avançando, o bulbo vai completando seu amadurecimento, a palha que recobre vai secando e a espata vai se mantendo verde. E aí, quando chega novamente o outono, início do outono, ela começa a se encher de botões e lá para abril, então ela normalmente vem a floração, podendo ser mais para o início, para o meio ou para o final de abril. E aí ela flore novamente, a sua floração dura em média um mês. Tem um perfume, não tem muito perfume, mas tem aqui, ela já está com perfume de flor velha, então não conta. E
dura um mês e aí depois o ciclo se repete novamente, gente. Então, essas são as fases do desenvolvimento da LC Molitaler, beleza? Agora que eu falei das fases do desenvolvimento, vamos falar um pouquinho do jeitão da planta? Vamos lá então? Jeitão da nossa gigante LC Molitaler. Bom, primeiro, como sempre, em relação às raízes, são raízes de calibre médio para grossa, já são raízes mais avantajadas do que outras catileias, mas normalmente são raízes de médio a grosso calibre, como se pode ver, e bem abundantes, crescendo sempre antes da floração, como está aqui. Pode eventualmente sair uma ou outra depois, mas normalmente antes da floração. Após isso, gente, depois da raiz, a gente vai para o seu rizoma, que segue o padrão de outras catileias. Não tem grandes diferenças aqui. Então, um rizoma curto para médio e bem comportadinho também, crescendo no nível do substrato. Aí do rizoma a gente passa para os pseudobulbos. Os pseudobulbos dessa catileia são do tipo caneludo, podendo alargar ligeiramente alargados na sua parte superior. Então ele é um pouquinho mais achatado e mais alargado na parte superior, não tão roliço como das catileias bifoliadas tradicional. Puxando um pouco mais porte do tipo guariante. Afinal, ela tem guariante no cruzamento, gente. Beleza? Então, tá aqui. E é um pseudobulbo que fica bem maior do que isso aqui. Então, essa planta ainda cresce mais. Ela pode passar facilmente dos 50 a 60 centímetros de altura quando está no seu porte máximo. Então, é uma planta de grandíssimo porte. Pseudobulbos bem grandões mesmo. Em relação às suas folhas, ela é do tipo bifoliada, gente. É do tipo bifoliada, com as folhas mais envergadas e compridas, e grossas também, bem grossonas, como vocês estão vendo aqui, puxando mais ou menos o porte das guariantes também. Então, a planta que eu gosto de falar que tem um porte guariantado. Guariante são aquelas catileias, né, antigas catileias que virou guariante, a Skinner, a boringiana, a guatemalense, a dequere, enfim, são essas aí as guariantes. Beleza, gente? Plantas da América Central e do Norte da América do Sul. Bom, então, folhas grandes, fica ainda maior que isso. É uma planta bifoliada de grandíssimo porte e às vezes podem surgir até 3 folhas no mesmo pseudobulbo. Aqui eu acho que eu não tenho nenhum exemplo de pseudobulbo com 3 folhas, mas tem a maioria com 2 e tem esse aqui que está com uma folha. Mas aqui é um pseudobulbo ainda do replante, então essa planta ainda vai atingir o seu porte normal. Provavelmente ano que vem ela já vai vir um bulbo bem maior do que esse, e esse já veio maior do que o último também. Beleza? Então é uma planta de grande porte para grandíssimo porte, gente. Bem avantajada e bem entoceramento. Ela entocera bastante. Gosto de dizer que essa planta aqui tem um crescimento do tipo cespitoso, em forma de cesta, porque ela tende, conforme ela vai ficando mais antiga, a botar brotações espalhadas ao longo do seu corpo todo aqui, ao longo do seu rizoma aqui. Então pode sair uma brotação para cá, para lá, e ela cresce de forma mais espalhada, aquele crescimento cespitoso, em forma de cesta, fica aquele conjunto mais arredondado. Isso, quando floresce, fica muito bonito. E por falar na floração, em relação à sua haste floral, vocês notem que ela fica protegida pela espata, né? Então, ela tem uma espata bem avantajada, grossa, mas simples também. Uma espata simples e bem grossa, protegendo a haste, que não é muito longa, mas ela pode alongar mais do que isso. Beleza? E as suas flores, em termos de número de flores, uma haste de Molitaler bem avantajada pode passar facilmente de 6 flores, podendo ter até mais que isso. Provavelmente acredito que possa chegar a umas 10 flores por haste floral quando ela está uma planta bem vigorosa, bem antiga mesmo.
E ela pode botar várias hastes dessas, que fica realmente um conjunto maravilhoso, gente. Aqui já está passando, mas ainda dá para ver um bocado da beleza dessa planta, que tem uma coloração, a sua flor, um rosa, né, bem escuro, uma cor bem escura, bonita, forte, e um labelo muito bonito também, bem escurecido, piloso, meio pilosinho aqui, com a cor muito bonita mesmo. Aqui ela já está mais fraca, porque ela já está passando e também já estamos no final da tarde. Mas é uma planta de colorido muito bonito. Beleza? E a durabilidade dessas flores pode chegar até um mês. Então é uma flor bastante durável também. Essa aqui já está mais de 3 semanas aberta. Tá, agora que ela está caindo. Então é uma Cattleya que dura muito tempo a sua floração. Beleza, gente? Então é um híbrido. Vale a pena a gente ter na nossa coleção. É muito bonita mesmo. Se eu achar a genealogia dela, eu vou colocar na descrição do vídeo para quem tiver interesse em ver como é que chegaram até essa magnífica planta, gente. Agora que eu falei dessa gigante, vamos então dar algumas dicas rápidas de cultivo dessa Cattleya. Vamos lá? Dicas de cultivo para LC Molitalia, gente. Bom, primeiro em relação a essa planta, eu gosto de dizer que ela é uma planta tranquila de cultivo, uma planta fácil para média dificuldade de cultivo, mas mais para fácil cultivo. Não é uma planta muito desafiadora para cultivo, é uma planta bem rústica, de vegetal bem avantajado e ocupa um bom espaço no orquidário. Então ela cresce bastante, gente. Estejam preparados para essa magnífica Cattleya florífera. Em termos de ambiente, ela se adapta a várias condições de clima. Então é uma planta bem adaptável também, é uma planta muito bacaninha para se cultivar. E o que ela gosta? Ambientes bem iluminados, a luminosidade mediana a intensa. Então a planta que vai bem desde a luminosidade mais intensa até uma luminosidade mediana, como é essa parte central aqui do orquidário. Beleza? Em relação à ventilação, ela aprecia ambientes com boa ventilação, como sempre sem exageros e sem falta de ventilação também. Que mais? Essa planta, em termos de umidade, aprecia, como outras Cattleyas, ambientes úmidos e aceita bem os ambientes quentes até ambientes de temperaturas mais amenas, também, desde que não seja excessivamente frio. Beleza, gente? Que mais que essa planta gosta? Agora, em relação a vasos e substratos. Essa Cattleya segue padrão de outras Cattleyas, né? Então, ela aceita os mesmos substratos que a gente usa para outras Cattleyas. Nesse caso aqui é brita e carvão que ela está plantado, basicamente brita, mas pode ser aquelas outras misturas tradicionais que a gente usa nas nossas lélias e Cattleyas, beleza? Tem até um pouquinho de mato aqui, tem que tirar já. Em relação a vaso, essa aqui no caso está num vaso de barro, mas você pode implantar elas em vaso de plástico, cachepô de madeira, lembrando que essa planta cresce e fica pesada, então tem que ser um conjunto que fique bacana, bem harmônico para o vegetal dessa planta, beleza? No caso aqui eu preferi um vaso de barro, mas poderia ser plástico ou cachepô também, beleza? Em relação agora a regas e adubações. A rega dessa planta segue o mesmo princípio para outras orquídeas, ou seja, se ressecou, molhou, secou, molhou. Para ver se está seco ou não, você pode usar a boa e velha regra do dedão. Aqui está úmido, não preciso molhar. Mas se estiver seco, aí a gente molha com vontade, beleza? E em relação à adubação, segue o mesmo princípio, segue as mesmas recomendações que a gente usa em outras orquídeas. Não tem nenhuma surpresa, nada de especial aqui. Segue o que a gente usa em outras, gente. Ok? E em relação a pragas e doenças. Bom, é uma planta que
é bem robusta, bem rústica, resiste bem, né? Bem cultivada, ela tem poucos problemas de pragas e doenças. Mas ela pode sofrer com podridão negra, então é uma planta que tem que tomar cuidado com podridão negra. Pode sofrer, você pode perder a planta, ela é sensível à podridão negra, então ficar atento à qualidade do substrato, ao encharcamento. Substrato velho tem que trocar para evitar problemas com a podridão negra. Mas também ficar de olho nas outras pragas, como cochonilhas, lesmas e caracóis, tentecores, ácaros, fazendo o controle e a prevenção sempre que necessário e mantendo um bom ambiente, um bom cultivo para ela. Beleza, gente? Bom, e agora em relação a replante e divisão? Bom, essa planta, como ela enraiza antes da floração, então a gente pode replantar ela final da primavera, início do verão, quando vocês notarem que ela está começando a soltar suas raizinhas novas, beleza? E para fazer a divisão, gente, ela também é relativamente tranquila para dividir. E aí também, deem preferência para fazer a divisão também no período da primavera, antes do replante. A dica aqui na divisão é o seguinte: faça um corte ou um furo no rizoma, sempre com ferramenta esterilizada e depois cicatrizando o local, para evitar a entrada de doenças, com a planta plantada ainda. E aí então, depois que a planta já tiver brotado nas duas partes ou três, aí você pode separar por completo quando chegar a hora do enraizamento e replantar com mais tranquilidade, beleza? E no mais era isso que eu tinha para falar sobre a LC Molly Tyler, gente. Espero que tenham gostado e se sim, deem um joinha no vídeo, se inscrevam no canal ativando o sininho para receber as atualizações e vamos também assistir nos outros vídeos da playlist de fases do desenvolvimento e outras séries do canal também para ajudar a dar continuidade aqui a esse trabalho espetacular do canal, gente. Continuar levando conteúdo de cultivo de plantas para ajudar todos vocês, beleza, gente? No mais, um forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora eu fui. Tchau, tchau.